gente já estudou esse daqui, eu quero só um versículo daqui. Só um versículo. Vamos lá. Eu vou ler a partir do 10, mas eu vou parar em um versículo, é esse versículo que a gente vai estudar. Muito conhecido, a gente já estudou esse daqui várias vezes, acho que perde a conta. 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Isso que é muito bom a gente sempre lembrar disso, né? E o 11, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Só comentar uma coisa com vocês, é que a gente não vê, mas existe uma batalha espiritual o tempo todo, a gente não vê, e ela tenta nos atingir, muitas das vezes até atinge. O tempo todo existe uma batalha espiritual que a gente não vê, mas a gente precisa ter consciência de que existe uma batalha espiritual tentando nos atingir e nos derrubar. No 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de teres vencido tudo, permanecei inabaláveis. Amém. E a Bíblia fala, né, sobre o dia mau. A Bíblia fala que já basta cada dia o seu mal. A gente enfrenta muitas dificuldades. Cada um tem seus problemas, tem suas lutas, tem as suas preocupações, né, dentro dos limites. Mas esse dia mau não tem nada a ver com a luta do dia a dia, com o mal que cada dia traz. Especificamente, o apóstolo Paulo, ele fala sobre um dia. É lógico, irmãos, que esse um dia, ele não é 24 horas. Quando a Bíblia diz que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, só quem já viveu o dia mau sabe que às vezes o choro não dura uma noite. O choro pode durar um mês, pode durar bem mais do que isso. Mas o apóstolo fala que existe um dia mau. Esse dia mau é aquele dia em que é abalada as nossas estruturas físicas e emocional. E isso acontece independente do nosso... E isso acontece independente de como a gente está espiritualmente e de quem nós somos. E de quem nós somos. A gente não pode abrir mão daquilo que a gente é. A gente traz a memória, Reis, capítulo 19. Um homem muito usado por Deus. Um homem que fez cair fogo do céu. Um homem que marcou o tempo, que marcou o seu tempo. Mas o mesmo homem, usado por Deus, que matou 700 profetas, o mesmo homem que era sozinho contra uma nação que estava toda corrompida, o mesmo homem que fez cair fogo do céu, foi o mesmo homem que se escondeu numa caverna. Foi o mesmo homem que teve um dia em que ele perdeu a alegria, perdeu a vontade de viver. Irmãos, não depende do nosso bem espiritual, não depende do nosso estado espiritual. Você pode estar muito bem espiritualmente, e a gente precisa ter essa consciência de que qualquer pessoa que aparenta ser forte, ser usada por Deus, ousada na palavra, ousada na presença de Deus, qualquer pessoa que você vê com os olhos de admiração, essa mesma pessoa, num dia ela pode ser muito usada por Deus, e no outro dia ela pode estar caída, que foi o caso de Elias.
e ele estava desanimado, caído, e ele foi numa caverna. E não é aquele olhar de decepção, que a gente precisa parar com isso, parar de ser religiosos. A gente precisa ter mais compreensão da palavra e olhar, dizer, poxa vida, uma pessoa tão... Porque Deus não é religioso. Tanto Ele não é religioso que Ele, surpreendentemente, Ele foi atrás de Elias. Elias foi para a caverna, Deus foi atrás. E quando ele chega lá, porque tem aquele tempo em que é você e Deus. Existe sempre aquele dia, é esse dia aqui que o apóstolo Paulo está falando, é aquele dia que é você e Deus. Não adianta você ter uma família muito grande, mas tem aquele dia que é você e Deus. E quando é você e Deus, mesmo cercado de muitas pessoas, quando chega aquele momento que é você e Deus, porque chegou aquele momento que era Elias e Deus, você pode ter certeza que o próprio Deus, Ele te alimenta. Foi isso que Ele fez com Elias. Elias foi alimentado pelo próprio Deus, ali, eles dois, juntos, pão e água. Fisicamente, o pão serve para nos fortalecer, a água serve para nos purificar. Como a gente está sempre se sujando, como a gente, por causa do pecado, a gente está sempre cheio de sujeira, a gente precisa estar sempre lavado. E o próprio Deus alimentou Elias, que o nosso alimento é a palavra de Deus, que fortalece e que edifica, que purifica. O apóstolo Paulo ele fala que a gente precisa usar as armas espirituais. Sem elas a gente não vai vencer no dia mal. Essas armas espirituais que nós já estudamos, elas são usadas todo dia, o dia todo. Todo dia nós estamos usando as armas espirituais. E no dia mal, ela vai fazer toda a diferença de nós estarmos usando ela todo dia. Quando a gente fica sozinho, só a gente e Deus, tem uma vantagem muito grande, é que a gente não tem para onde olhar, porque um está ocupado, o outro não compreende, o outro não sabe ajudar, não sabe o que fazer, às vezes até se preocupar, não sabe o que fazer com você. Quando nós estamos sozinhos e a gente olha ao nosso redor, não tem ninguém, esse é o melhor momento, esse é o melhor momento, porque a gente faz exatamente o que está lá no Salmo 121, versículo 1 e no 2. Não tem mais a quem recorrer. Aquele momento abalou toda a estrutura. Aí a gente olha para o céu e Davi diz: de onde virá o meu socorro? Mas aí ele diz assim: eu olho para o céu, olho para os meus, meu socorro virá do Senhor, que criou os céus e a terra. Esse é o melhor momento, irmãos, pode ter certeza. E às vezes não é você naquele momento julgar as pessoas que estão ao teu redor, mas é saber que aquele momento ele vai ter um grande ensinamento para você, porque é você e Deus, você vai olhar para Deus. Primeiramente, as armas espirituais, algumas coisas que nos ajudam a vencer o dia mal, eu já falei, as armas espirituais. Outra coisa é a gente pegar o ensino de Provérbios capítulo 17, não precisa lá, estou dando referência, que diz que na angústia nasce o irmão. E a gente tem esse problema que às vezes a gente não quer falar com ninguém. Na angústia nasce o irmão. Então naquele dia que a gente está tomado de angústia, a gente precisa de uma pessoa para conversar. Se a gente não seguir essas diretrizes, não há nenhuma garantia que a gente vai resistir, que a gente vai vencer o dia mal. Mas a gente precisa trazer agora a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que na angústia nasce irmão. Eu não estou bem, eu estou abalado espiritualmente por alguma coisa que aconteceu, foi a decepção com um amigo, foi a traição de quem eu confiava, foi o luto, foi um diagnóstico, alguma coisa, foi uma decepção, algo que aconteceu que abalou as estruturas, o coração está cheio de angústia. Eu me lembro da palavra de Deus: na angústia nasce irmão. Eu preciso de alguém, porque é melhor serem dois do que um. Eu preciso de alguém para conversar. Mas quem?
Com quem eu vou me abrir? Quem vai me ajudar? Ora, Deus ele vai mostrar a pessoa. E Deus traz a pessoa. E muitas das vezes a pessoa chega para conversar com você e começa a puxar o assunto justamente se referindo ao que você está passando. Outra coisa que ajuda muito a vencer o dia mal é a gente lembrar de 2 Coríntios capítulo 4, 18, né? Porque se a gente ficar aí, vai demorar muito. Que as coisas que se veem são temporais, as que não se veem são passageiras. Para a gente lembrar que passa, que o dia mal passa. Ele pode até durar uma semana. Olha, ele pode durar um ano, mas ele passa. Chega um dia que ele... E eu vou repetir isso aqui para você, irmãos. Existe dia mal que dura o choro, que era para durar uma noite, às vezes dura 365 dias. Mas chega um dia que tem fim. Então isso ajuda. Isso ajuda, até por experiência própria, né? Eu sempre falo para mim mesmo, vai passar. E quando o coração está apertado, quando aquele dia bate, alguns sentimentos, eu digo assim, mas amanhã é um outro dia, amanhã vai ser melhor. E vai passar. E eu sempre uso essa palavra para mim, vai passar. Então a gente tem que se lembrar que é passageiro. Tudo é passageiro, tudo. Uma outra coisa que ajuda, né, a vencer o dia mal é Romanos capítulo 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É a gente pensar, crer, não é nem pensar, é crer, é acreditar que há propósito até no dia mau, que Deus tem um propósito até no dia mau. Falar sobre esse propósito, já falar, mas deixa eu dar uma outra dica aqui, que a gente estava até, eu citei essa dica ontem, na reunião que eu fiz, no encontro que a gente fez, é que uma das coisas que sempre me ajudaram, você pode ter certeza, irmão, converse com uma pessoa que já passou pelo dia mal, alguém que já enfrentou o luto de uma pessoa muito próxima, ou o diagnóstico de morte, ou um luto em vida, porque a pessoa estava ali lutando pela vida, e a pessoa estava vivendo aqueles dias de tristeza. Eu falo sobre o caso de Davi, que o luto dele começou não quando o filho dele morreu, mas quando o filho dele estava doente, com uma doença mortal. Então alguns lutos não começam com a morte. É só você ver uma pessoa de Deus, uma pessoa experiente, todas elas já usaram isso. Eu tenho certeza que toda pessoa experiente já usou isso para poder encontrar força para vencer o dia mal, como uma ajuda para vencer o dia mal. É a gente pensar, infelizmente, irmãos, mas é isso mesmo, porque isso me ajudou muito, é a gente pensar que sempre tem alguém que está sofrendo mais que a gente. Ontem, de manhã, eu recebi um áudio da pessoa que eu ia fazer lá, levar a palavra, e o áudio dela chorando, dizendo assim: pastora, hoje eu não estou bem. E ela falou muitas coisas, né? E hoje, ela falou um áudio desabafando. E hoje eu estou assim, eu já chorei, e aquela vontade de chorar, falou tanta coisa. E quando eu cheguei lá, aí eu expliquei, conversei um pouco com ela, e disse assim: quando eu chegar, a gente conversa. Quando eu cheguei lá, eu falei isso, né? Na hora que nós estávamos na reunião. Depois eu fui lá onde ela disse assim: irmã, a senhora está sofrendo, porque a senhora perdeu o filho. A senhora sabia que lá em São Luís, a pessoa que estava ali com a gente, aqui no velório, estava me ajudando, dando um suporte para a família bem aqui na frente. A mãe dela perdeu 2 de maneira trágica, os 2 caçula, no mesmo dia, na mesma hora. Sempre tem alguém que está. E aí ela disse assim: é mesmo, né? Pois é. Isso sempre me ajudou, irmão, sempre pensar que sempre tem alguém que está sofrendo mais que a gente, e os nossos sofrimentos, eles estão em toda parte, porque a gente é participante de tudo, tanto das virtudes, do caráter, esse é o certo, né? O verdadeiro cristão, das virtudes, do caráter e dos sofrimentos de Cristo também.
mas glória a Deus, e também dá glória a Deus. No final de tudo, também dá glória a Deus. Então, a gente pensar que sempre tem alguém que está passando pela mesma ou está sofrendo muito mais que a gente, isso ajuda muito. E a gente pensar que a propósito, sim, a propósito, sempre tem algo para a gente aprender, sempre tem alguma coisa para a gente aprender no sofrimento. Primeiro, um dos propósitos, o sofrimento, o dia mau. Irmãos, o dia mau, não estou falando sobre os dias que você amanhece triste, entenda, não estou falando sobre isso. Eu não estou falando sobre os dias que você amanhece desanimado, não estou falando, eu estou falando sobre o dia mau, que abala as estruturas físicas e emocionais. Tá? Eu estou falando do dia que você pode estar bem espiritualmente, estar naquela fase de acordar de madrugada, mas a notícia, o acontecimento, ele tirou o teu chão. É esse dia que eu estou falando. Ele revela em quem nós cremos. E isso é bom. O dia mau, ele revela aonde, em quem está a nossa fé, como estão as nossas raízes, em quem nós acreditamos. O dia mau, ele tem esse poder para revelar em quem nós cremos. E ele tem também o poder para revelar o que realmente somos, em que nós cremos e o que nós somos. Jó, ele era homem íntegro, reto, temente a Deus. Ele passou pelo dia mau, onde ele não perdeu um filho nem dois, ele perdeu tudo. Quando passou tudo aquilo dali, depois do dia mau, Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Porque ele era o é. E quando você você não abre mão daquilo que você é. Não é você uma posição, não é uma emoção, é quem você é, a tua essência. Então, a dor pode ser tremenda, mas quando você não existe esse negócio de eu não sou mais. Você é. Quando tudo passou, ele continuava sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Outra coisa é que no dia mau, quando nós cremos em Deus e mostramos quem somos, eu creio em Deus e sou, o que eu sou? O que eu sou? Filha de Deus, adoradora, como Davi passou pelo dia mau, passou pelo luto, se levantou. Davi se levantou, e a gente precisa pegar isso como exemplo, né? Naquele momento, olha que interessante, irmãos, eu falava isso ontem. Naquele momento em que ele se levanta no chão com a notícia de que ele perdeu, não adianta fazer mais nada, que ele perdeu. O momento que Davi levanta, ele se lava, ele troca as vestes, entra no templo e adora. Esse é o momento que eu e você se levanta e diz: meu Deus, por que o Senhor deixou? Por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou conseguir vencer essa situação? Eu não vou conseguir. O momento em que a gente levanta e faz questionamentos e se lamenta, Davi, ele em silêncio, ele se levanta, ele se lava, ele se purifica, lava o seu rosto, troca as vestes, ele entra no templo e ele adora. Porque a gente tem que pensar que sempre tem um motivo para glorificar. Sempre, sempre, sempre. Davi, ele tinha, irmãos, Davi, ele merecia a morte, e a graça de Deus conservou Davi em vida e continuou a liderar o povo do Senhor, que a gente sempre tem motivo para glorificar. A gente sempre precisa se levantar e glorificar a Deus. Uma outra coisa é que Deus, ele deu para Elias pão e água. E ali com aquela força, com a força daquele pão e da água, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Não tinha força de mais absolutamente nada.
não tinha apoio de nada. Falar em apoio, eu queria fazer uma mensagem bem rápida, mas tudo bem. Falar em apoio, ele não tinha apoio de nada. E a gente precisa se lembrar, irmãos, que a gente ama tanto e a gente adota e traz para a nossa vida o Salmo 23, e a gente foca muito em: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Um outro versículo do Salmo 23 que a gente usa muito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, praga nenhuma chegará à tua tenda. Mas, perdão, misturando, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas tem um versículo que a gente precisa trazer à memória: a tua vara e o teu cajado me consolam. E o cajado, essa vara, era o apoio dos pastores, porque eles tinham algumas caminhadas muito difíceis, de montanha, de vales, de montes, e eles tinham dificuldade para andar. Então eles pegavam aquela vara, se apoiavam para poder colocar o pé para subir. Era muito difícil. E o nosso apoio é o Senhor. Quando não vem apoio de nenhum lado, o Senhor é o nosso apoio. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando a gente não é como estamos, quando a gente de Jó, ele era homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. O que você é? O que você é? Você crê em Deus? Você é porque filho de Deus, servo de Deus, adorador, escravo de Cristo. O que você é? Quando nós somos, a primeira atitude que a gente tem normalmente é de cair. Sim, é de cair. E no dia mal não tem quem fique em pé. A gente cai, a gente dobra os joelhos, a gente chora, mas a gente cai como? Como é que a gente cai? A gente não cai na cama para chorar, porque ali é lugar quente. A gente não cai porque a gente fica em casa e não quer mais ver nada. A gente não cai porque a gente não quer falar com ninguém e vai fazer as nossas coisas ali sem querer ver o que está acontecendo no mundo. Não, a gente cai aos pés do Senhor. E quando a gente cai aos pés do Senhor, quando a gente corre para os pés do Senhor, e ali a gente chora, e ali a gente mostra para Ele que a nossa esperança é Ele, a gente olha para Ele, isso alegra muito a Deus, muito, alegra muito, porque a gente está sentindo dores na alma, mas a quem a gente recorre? Ao Pai. Isso alegra muito a Ele, e a alegria do Senhor é a nossa força, porque Ele fica feliz que a gente olhou para Ele. Está doendo, mas a gente olhou para Ele, Ele está sendo olhado naquele mundo. Mais uma coisa, com 40 dias e 40 noites ele caminhou com a força daquela água, com a força daquela comida. Ele não estava bem não, mas ele continua a caminhada dele e o ministério dele. E a ordem da vida é essa, irmãos: ainda que em pedaços, a gente precisa prosseguir, ainda que sem a metade, a gente precisa prosseguir. A ordem da vida é você, como tiver, independente de como você tiver, você precisa continuar, prosseguir, mesmo sem força. E para finalizar, como diz Colossenses capítulo 1, versículo 5, a nossa esperança não está nesse mundo, porque esse mundo aqui, ele é inseguro, ele é cheio de tragédias, calamidades, desgraças, e a maior consequência do pecado, a maior consequência da desobediência de Adão e Eva, de todas as consequências, a maior delas é a morte, a morte, o último inimigo a ser vencido. E no mundo que a gente vive, o apóstolo Paulo ele fala que a nossa esperança está no céu. A gente caminha aqui sabendo que a gente resiste, suporta. Isso aqui também
também suporta. Por que que a gente suporta? Porque a gente sabe que Deus, junto com a tentação, Ele nos dá escape. Ele não nos deixa passar por nada que a gente não aguenta, que a gente não tenha a capacidade, que Ele mesmo não nos dê a capacidade para suportar. Então, tudo que a gente passa, parece que a gente não vai aguentar, parece que a gente não vai suportar, mas tudo está no domínio, no controle de Deus. Ele está vendo e Ele está dizendo assim: você aguenta, você aguenta. A gente está achando que não, mas Ele está ali dizendo assim: está doendo, e se doer mais um pouquinho, é porque eu sei que você suporta, que você aguenta. Tudo que nós passamos é porque Deus sabe que aquilo dali não tem o poder de nos destruir. Pensa muita coisa, mas não tem o poder de nos destruir. E a nossa esperança não está nesse mundo, está no céu. A nossa esperança é Cristo, porque a gente sabe que Ele também passou por muito sofrimento, mas Ele venceu, e a Bíblia diz que nós venceremos juntamente com Ele, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, participantes com Ele no sofrimento, mas também iremos compartilhar da sua glória. Amém, Jesus? Amém. Se coloque de pé, em nome de Jesus Cristo.